Olá, irmãos e irmãs. Estamos hoje com mais uma lição da nossa revista em marcha. Hoje falando de algo essencial na vida do cristão, que é o perdão. O perdão como parte da sabedoria de vida que cada um de nós precisa buscar a cada dia. O texto bíblico indicado é a parábola do filho pródigo. Eu acredito que todos e todas conheçam essa parábola. Eu não preciso narrar o que aconteceu, não é verdade? Então, o filho pródigo, e especialmente o momento em que ele volta para a casa do pai, é que servem de fio condutor da reflexão de hoje, conforme está lá no texto da revista Em Marcha. O que nós vemos, então, a partir da nossa vivência cristã, a partir do que a Bíblia coloca, a partir do que a revista chama atenção para a gente? Que o perdão de Deus é a base da nossa alegria, da nossa confiança, ela é parte fundamental da nossa fé, da nossa vivência com Cristo. Sem Ele, nós não teríamos acesso a esse amor tão intenso que Ele dedica a nós. E como nós sabemos, o sacrifício de Jesus na cruz, ele está ligado ao perdão que Deus concede a cada um de nós. É uma prática divina que vai sinalizar o amor de Deus por nós e também, como está aqui no slide, em nós. Como assim em nós? A partir do momento que nós não apenas temos consciência de que somos perdoados por Ele, mas passamos também a perdoar as outras pessoas, o amor de Deus está manifestando-se em nossas vidas. Quem perdoa está vivendo plenamente o Evangelho. Quem guarda mágoas e não perdoa não está vivendo plenamente o Evangelho. Agora, não é algo natural à luz da razão humana. A razão humana, ela está muito mais ligada à antiga dispensação, como era na época de Moisés, do olho por olho, do dente por dente. Então, nós precisamos buscar em Deus, através da ação do Espírito Santo em nós, a capacidade de perdoar, porque isso é divino. Isso não é algo que venha da nossa carne, da nossa inclinação humana. Pegando então agora a parábola. Em que contexto que Jesus contou essa parábola? Ele estava diante de um grupo de pessoas que tinha ali diferentes posições. Estavam ouvindo Jesus falar naquele momento, publicanos, que eram pessoas judaicas, da comunidade judaica, mas que trabalhavam para o governo romano, ajudando ali a manter aquele domínio, aquela cobrança abusiva de impostos. Pecadores, pessoas que eram vistas como de baixa caráter e tinham problemas, que eram rejeitados. E, de outro lado, os fariseus, que eram um exemplo de correção, de religiosidade, de seguir aquilo que era a lei instituída através da aliança com os patriarcas. E ele dirige essa parábola especialmente para esses grupos de maneira diferente. Para os que eram mal vistos, no caso dos publicanos e pecadores, ele está mostrando que eles poderiam ter o perdão de Deus e que eles não seriam enjeitados por Deus Pai. Desde que, é claro, eles quisessem, fizessem por onde, como o filho pródigo fez a voltar para o Pai. E para os fariseus, Jesus estava dizendo que eles não eram tudo aquilo que eles pensavam, que eles precisavam reconfigurar o seu pensamento sobre a sua relação com Deus. Os fariseus estão retratados ali como o irmão mais velho do filho pródigo. E nota-se na parábola que o filho pródigo, ele alcançou o perdão primeiro porque o pai era amoroso. E, aliás, essa é até uma questão que eu vi uma vez um pastor falando, eu concordo com ele. É errado a gente falar da parábola do filho pródigo, seria mais próprio falar da parábola do pai amoroso. Essa é a grande essência da parábola.
Mas não adiantaria todo o amor do pai, e aquele pai da parábola nunca deixou de amar o seu filho, se o filho não tivesse se arrependido, reconhecido o seu erro, e aí em relação ao pai dele, ao próprio Deus. E é isso que Deus quer de nós, né? Que nós nos arrependamos dos pecados e reconheçamos o nosso erro. E o irmão mais velho, que representava na parábola ali, Jesus estava dizendo aquilo para os fariseus, mas nós cristãos podemos muitas vezes nos colocar como esse irmão mais velho. E quando que isso acontece? Quando a gente não nota tudo o que Deus tem feito para o nosso bem-estar. Esse é o primeiro ponto. E ali diz na palavra que ele guardou o quê? Ressentimento do irmão mais novo. E tem essa frase aqui, esse pensamento, já havia atribuído a mais de uma pessoa, como William Shakespeare e outros famosos, não sei de quem é realmente, mas o que o filho mais velho fez, ele estava envenenando a si próprio e não ao outro. E nós temos que pensar a esse respeito. Se nós não perdoamos, se nós guardamos ressentimento, nós estamos fazendo mal, antes de mais nada, a nós mesmos. Mas não só isso, como eu estava dizendo, ele não estava desfrutando de tudo que o pai lhe tinha concedido. E olha o que no verso 31 o pai fala para ele, diante da reclamação dele de que o pai tinha separado, né, algumas coisas boas para a festa da volta do filho mais novo. Ele fala, mas pai, tu nunca me deste um bezerro cevado para me alegrar com meus amigos? E ele fala, mas filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Então, gente, quando a gente olha uma pessoa que não é cristão, ou que era, deixou de ser, e aí passou a ter uma vida muito dissoluta, em grandes pecados, a gente percebe como essa pessoa sente a falta de Deus, e quando se converte ou volta, né, para os braços de Deus, como que ela valoriza as coisas, que eu acredito que foi o que aconteceu na parábola com o filho pródigo. Mas nós, que muitas vezes estamos na igreja desde que nascemos, que não passamos por nada tão grave de afastamento de Deus, nós temos aproveitado isso, temos valorizado, temos reconhecido. Então, queridos, a questão do filho mais velho, do irmão mais velho, do pródigo, são essas duas facetas. Precisamos, primeiro, não ter ressentimento daqueles e daquelas a quem Deus perdoa e abençoa, e jamais deixar de perdoar as outras pessoas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É a oração que Jesus nos ensinou. E, de outro lado, desfrutar, sentir o quanto Deus tem feito por nós o tempo todo. Nós não precisamos passar por uma situação de tamanha humilhação, tamanho problema e carência, como o pródigo passou na história contada por Jesus, para valorizar aquilo que tem feito Deus por nós. E aí, a gente tem que agir quando tiver com problema também, aprendendo com o pródigo, submeter-se de maneira humilde à vontade de Deus, querer estar com Ele. Sair do estrangeiro significa voltar ao primeiro amor, como diz aquele lindo cântico, eu quero voltar ao primeiro amor. E isso nós não precisamos estar afastados, mas a cada dia desejar estar junto do nosso Pai tão amoroso. E olha, diz na parábola que muito antes até do que o filho falasse qualquer coisa, o pai vê aquele filho voltando, ele não sabia o que estava no coração daquele filho. Ele podia estar voltando lá apenas para falar algo e ir embora de novo, ou para pedir mais dinheiro. Ele não esperou o filho falar, ele abraçou, beijou e aceitou. O perdão foi incondicional antes do filho falar. Esse é o perdão que Deus dá para cada um de nós. E é o perdão que nós temos que dar também para as outras pessoas, para que nós possamos ajudá-las, como o pai do pródigo ajudou ele a se reerguer. Você, eu, cada um de nós, temos que ajudar as pessoas a se reerguerem também, amando-as incondicionalmente. E os escribas e fariseus que estavam ali com Jesus ficaram perplexos, porque foge completamente esse comportamento do pai do pródigo a toda noção humana de justiça. Mas justamente o que nós precisamos
é fugir da noção humana de justiça, é abraçar a noção divina, que é outro patamar, é algo muito diferente. Naquele cântico também, Solta o Cabo da Nau, fala: quando a mão do poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Então nós temos que deixar de lado as convicções humanas e deixar que o Espírito Santo de Deus nos dê convicções divinas. E refletindo, o que tem dificultado o nosso perdão? Por que muitas vezes a gente deixa de perdoar alguém? Será por insegurança? Será por rancor? Quem sabe por inveja, como foi o filho mais velho, o irmão do filho pródigo? O que tem feito com que a gente, às vezes, sinta tanta dificuldade em perdoar? Segunda reflexão, quais são as consequências que a falta de perdão ou perdão parcial? Não, eu não quero mal essa pessoa, não, mas eu não quero ver na minha frente, não quero mais que ela conviva comigo, não quero ter mais nada com ela. Vocês já pensaram se Deus falasse isso com a gente? Se o perdão dele fosse esse? Não, não vou lançar nenhuma maldição sobre esse meu filho, não, mas também não quero saber dele, não. E quais os benefícios do perdão? Da mesma forma que naquele pensamento que eu expus anteriormente, está lá que a falta de perdão, o ressentimento, que é a falta de perdão, ele é um veneno que vai atingir primeiro quem tem ressentimento. O perdão é um doce remédio, doce, gostoso, agradável, maravilhoso, que beneficia primeiro quem o concede. Que Deus possa nos abençoar, que possamos a cada dia buscar o perdão do Pai para os nossos pecados, mediante o arrependimento deles, como foi o filho pródigo, e mais desenvolver a nossa capacidade de perdoar aos nossos irmãos. Amém.